Às vezes, cara, eu vou na academia e às vezes eu chego lá na academia assim, tipo... Bom, parece que, tipo, pô, é normal isso ou não? Tipo assim, pô, que droga, velho. Hoje, saca? Tipo, tem dias que você tá treinando pra caramba, papapá. Tem dias que chega na academia e fala assim, nossa, que saco, vai ter que treinar hoje. Isso é fisiológico? É eu comigo mesmo? É o quê? Cara, muitas vezes é fisiológico e muitas vezes é comportamental. O que é legal, cara? É que, na verdade, eu não tenho como isolar 100% a variável fisiológica nem 100% a variável comportamental. Sabe por quê? Olha que louco. Tu dormiu mal no dia anterior. O fato de tu dormir mal diminui a tua motivação. Quando diminui a tua motivação, tu vai treinar menos. Ou tu vai treinar pior. Quando tu tá treinando pior, tu tá deixando de gerar algumas alterações metabólicas fisiológicas no teu músculo naquele momento e no teu cérebro que te deixariam melhor. Vira uma bola de neve. Cara, tu vê que o fisiológico, o comportamental é muito atrelado. Olha que Entendi. louco, por exemplo, tem pacientes meus que têm problemas intestinais. Intolerância à lactose, por exemplo. Minha noiva tem intolerância à lactose. Cara, se ela come alguma coisa com lactose e ela fica mal do intestino ou do estômago, etc., acaba com o humor dela, cara. A pessoa fica extremamente mal-humorada. Eu disse assim, tá de bem, meu amor. Não, eu comeu Comeu. alguma coisa, né? Tomou leite. Já sei. Tu entende? Então, tipo assim, uma coisa que é fisiológico, tá? Entendi. Ou a ausência, ou a baixa quantidade, por exemplo, de um enzima para metabolizar ali o negócio, por exemplo, de um leite, de um queijo, de um iogurte ou de alguma preparação. Aí, por conta disso, você teve uma variável fisiológica que alterou o teu comportamento. Pô, cara, isso é muito interessante, mano. Pô, mas, por exemplo, a pessoa que não tem ainda um nutricionista, que o pessoal não é acompanhado por um nutricionista, tem como ela saber se ela tá comendo bem, se o que ela tá comendo tá contribuindo legal pra saúde dela, pra Posso esse... dar umas dicas? Por favor, então. Olha só, cara, eu sou muito a favor, muito, um nutricionista assim, extremamente defensor da comida de verdade. Então, assim, eu não sou um cara a favor do excesso de industrializados. Verdade que hoje a indústria ela tem buscado acompanhar um pouco mais esse movimento de saudabilidade, mas eu ainda sou a favor do in natura. Então eu digo assim, cara, come fruta, come verdura, come legume, come frango, come ovo. Coisas básicas do dia a dia que muitas vezes a pessoa está deixando de comer. Cara, seria muito mais interessante, por exemplo, tu tomar um iogurte e consumir uma fruta de tarde do que tu ir lá na padaria e comer um salgado. Entendi. Ou, por exemplo, tu ir ali no supermercado e desembalar alguma coisinha rapidinha para tu tomar. Tu entende? Que é muito mais industrializado. E nisso a gente pode entrar numa discussão pesada. Eu sou nutricionista, eu tenho a obrigação de nutrir. Quando a gente fala de nutrir, às vezes parece que a gente está falando o contrário no processo de emagrecer. Então, dentro do processo de emagrecer, se eu preciso consumir menos calorias, tu está me dizendo, então, que seria mais interessante um refrigerante zero do que um suco de laranja. Em termos de calorias. Uhum. E não seria? Se eu pensar apenas por essa variável, pode ser que sim. Mas seria subestimar muito a saúde eu pensar apenas por essa variável. Olha que interessante. 5, se não me engano, foi 5 ou foi 7 dias de consumo de suco de laranja mudou o tipo de bactéria, a conformidade dessas bactérias, a diversidade dessas bactérias intestinais após tomar 5 a 7 dias, né, de suco de laranja, melhorando a biodiversidade do nosso intestino. Que daí, como a gente já aprendeu aqui hoje, melhora o humor, melhora o Melhora sono, um pouco, melhora o uma sono, bola de melhora neve toda. que tem vitamina C, etc e tal. Tu entende? Então, sair um pouco do industrializado, consumir ali 3, 4 porções de fruta, né, ao longo do dia, consumir proteínas de forma fracionada, não pular um café da manhã, muito importante, cara, muito importante. Por quê? Quando você pula o café da manhã, você tende a comer mais no período noturno. Isso é fato. Em algum momento do dia a conta precisa fechar. Então tu come mais no período noturno. Quando tu come mais no período noturno, teu cortisol aumenta no período noturno, que é um hormônio relacionado ao estresse. Aí você dorme menos. Aí tu dorme menos e tu tende a ter alteração de humor, etc e tal. Teu sono tende a ser um sono mais falho, um sono mais superficial. Tem gente que diz assim, cara, eu preciso estar de barriga cheia para poder dormir.
você até induz o sono, mas não é um sono de qualidade que você acorda 100% regenerado, etc. Então, consumir pelo menos, eu sou muito a favor disso, cara, pelo menos 3 refeições ao longo do dia é o mínimo, assim, na minha concepção, tá? Café da manhã, almoço e jantar. Se você tiver a possibilidade de fazer mais uma refeição, escolha entre a refeição que tu fica mais tempo em jejum. Por exemplo, se eu acordo 6 horas da manhã e eu só almoço 1 hora da tarde, seria mais importante uma refeição no meio da manhã. Se eu almoço 1 hora da tarde e eu já janto 7 horas da noite, seria mais importante a de manhã. Porque o teu intervalo é maior. O intervalo é maior. Então, como é que eu escolho a 4ª refeição? Pelo maior intervalo entre essas 3 refeições. Entendi. Normalmente é assim que eu faço, tá? E uma outra coisa é respeitando variáveis fisiológicas, se eu tiver conseguido ofertar todos aqueles nutrientes que o indivíduo precisa. Cara, nutriente é muito louco. E óbvio, tipo assim, assim que der, ou se já dá, procure um nutricionista. Cara, sim, de verdade. Independente se a pessoa quiser emagrecer ou ganhar massa, ou só quiser... Ou melhorar, por exemplo, o sintoma de uma doença, cara. Melhorar o sintoma de uma doença. Legal. Cara, tu quer ver um antidepressivo absurdo, que as pessoas infelizmente não falam como deveria ser falado? Exercício. Irmão, até os profissionais de educação física, eles batem muito ainda na questão do emagrecer, etc e tal. E, cara, existem profissionais de educação física, assim, que estão saindo, assim, da bolha, assim, absurdo. Pesquisas e etc e tal, mostrando uma melhora absurda nos quadros de paciente com depressão, que são tratados com antidepressivo e sem o exercício físico, e com antidepressivo e exercício físico. Esse daqui com exercício físico, a melhora é absurda comparado, por exemplo, ao cara que tem depressão, toma um remédio e não faz o exercício.